dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos, mais uma vez, um texto que se encontra nos Salmos. Hoje nós vamos ler os Salmos de número 86, ele todo. Eu tenho o costume de toda semana passar meditando um salmo. E esse salmo aqui eu gostaria de compartilhar com os irmãos. ênfase no versículo 11, para que Deus possa nos dar um entendimento completo dele, para que nós possamos temer somente o nome dele e mais ninguém. Salmo de número 86 diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois eu te clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração. Entende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti. Por que me respondes? Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare a tuas obras. Todas as nações que fizestes virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livrastes a alma dos mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal no teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui pela tua graça, pelo amor que é em ti, pela obra completa de Jesus, o nosso Salvador. Fazemos um pedido ao Senhor nessa manhã para que o Senhor limpe os nossos corações. Santo Deus, nos dê amor, um amor infinito para com o Senhor, para com o teu Filho, para com o Espírito Santo que habita em nós. E nos ajude, Santo Deus, a amar-nos uns aos outros com um amor fraternal. Ensina a tua igreja a andar lado a lado, de mãos dadas. Ensina a tua igreja a estar sempre fortificada na tua palavra, vivendo a tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Santo Deus, a maior tristeza que há em nossos corações é todas as vezes que nos achamos em falha contra o Senhor. Então nos ensina a ser como teu filho, para que tenha mais, todas as vezes que estivermos nesses momentos de adoração, de louvor ao Senhor, nós possamos estar completos, cheios da tua graça, podendo levantar os nossos olhos, as nossas mãos, as nossas cabeças a ti e te louvar de todo o nosso coração. Santo Deus, fale conosco nessa manhã, não nos deixe voltar para casa como viemos aqui, mas que a santificação progressiva possa hoje ganhar mais força e avançar na nossa vida. Que tudo seja para a glória, louvor e exaltação do teu Filho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu glorifico ao Senhor por isso. Isso quer dizer que eu tenho um rei.
Isso quer dizer que eu tenho um rei. Salmo 24, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. O meu Rei é o Rei da Glória. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Todos os dias te bendirei, e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, cante. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Todos os dias te bendirei, e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei, e louvarei o seu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Lá, 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 lá. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Lá, 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 lá. Aleluia. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, a quem é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder.
assumindo seu lugar, pra tua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa, limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E Hosana, 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 Hosana nas alturas. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos no teu santo monte, nosso amado Pai. Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos no teu santo monte, nosso amado Pai. Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois seu nome é santo.
Senhor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Diga Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, pois Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Bem, meus irmãos, como de costume, todos já conhecem, são 3 músicas e um momento destinado aos dízimos e às ofertas, que também é extensão do nosso amor, da devoção, daquilo que nós podemos fazer, se de fato nós fazemos alguma coisa, né? Todas as coisas que são feitas por nós, é Deus se manifestando em nós através do Teu Espírito. Santo Deus e Pai, louvamos ao Senhor também através deste momento. Somos abençoados pelo Senhor por nos dar essa disposição de entregarmos a Ti um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Santo Deus, que o Senhor coloque em nossos corações um desapego a tudo, para que a nossa esperança esteja somente em Jesus Cristo. Agradecemos pela manutenção desta casa, agradecemos pelo sustento de todos os irmãos, agradecemos porque, apesar de todas as nossas falhas, o Senhor é um Pai bondoso e não tem nos desamparado em nenhum momento da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Bom dia novamente, a graça e a paz do Senhor. Vamos orar pelas crianças e, na sequência, nós entramos na exposição da palavra. Hoje eu estou igual o pastor Marco, a caráter, viu, pastor Marco? Só não estou com uma blusa vinho assim igual a sua, mas eu vou chegar nesse nível de unção ainda. Vamos orar ao Senhor pelas nossas crianças. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor e nós queremos engrandecer o seu santo nome, porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa na vida das nossas crianças, ó Deus, e nós ficamos alegres por isso. E, Senhor, nós sabemos que isso é sinal da sua graça e da sua misericórdia. E, portanto, Deus, nós louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida das crianças e pela vida das irmãs que têm dedicado o seu trabalho, o seu tempo e a sua atenção a essas crianças, para que no meio delas, ó Deus, o Senhor levante homens e mulheres que temam e tremam diante da sua palavra. Continua cuidando, Senhor, dessas crianças, continue, ó Deus, dando sabedoria, discernimento e orientação às irmãs. Que o Senhor hoje possa usá-las de maneira poderosa e que essas crianças sejam transformadas à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Amém. Muito bom, Deus abençoe vocês. Eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas,
capítulo 19. Lucas 19. Hoje nós cobriremos dos versos 28 até o verso 44. Porém, eu quero ler com os irmãos os versos 41 e 44. Nós vamos começar pelo final do texto hoje. Então, Lucas 19, 41 a 44, lembrando que nós estamos numa série de exposições no Evangelho de Lucas, o título da série é Convicções, e nós estamos caminhando para o fim da série de exposição neste livro, e nós cremos que temos aprendido bastante aqui, e essa passagem de hoje não será diferente. Creio que o Senhor ministrará o nosso coração através dessa passagem. Então, Lucas 19, 41 a 44 diz assim: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, estamos diante da sua palavra, inerrante, infalível, inspirada, suficiente. Palavra essa, Senhor, que é a verdade. Palavra essa, Senhor, pela qual vivemos e nos movemos, ó Deus. Palavra essa, Senhor, que sustenta a sua igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Senhor, que a sua palavra, e somente a sua palavra, seja ministrada nesta manhã, no poder do Espírito e para a glória e louvor do seu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar aí, meus irmãos. Essa narrativa, ela é bem interessante porque ela revela o clímax de uma jornada de Jesus para Jerusalém, que começou lá no capítulo 9. A partir do versículo 51 do capítulo 9, Jesus, ele, entendendo que estava chegando o seu tempo, o tempo dele cumprir a sua obra expiatória, ele manifesta aos seus discípulos, lá em Lucas 9, 51, o desejo de ir para Jerusalém, sabendo que ali ele encontraria o seu destino. Então, a partir do capítulo 9, verso 51, até o texto que nós vamos expor hoje, nós encontramos a narrativa de Jesus nessa jornada para Jerusalém. E hoje, no texto que nós lemos, o capítulo 19, de 28 a 44, Jesus, então, está às portas de Jerusalém, e ele agora vai entrar na cidade. Durante essa jornada, Jesus saiu de Cafarnaum, na Galileia, ele passou pela Samaria, depois ele jornadeou pelas margens do Jordão, ensinando e curando muitas pessoas, ele passou por Jericó, e agora ele está entre Betânia e Betfagé, que são duas vilas próximas de Jerusalém, aonde ficava o Monte das Oliveiras, e Jesus está então a aproximadamente 2 quilômetros de Jerusalém. Veja que ele está bem próximo. Ele está às portas de Jerusalém, cidade na qual ele será preso, açoitado, crucificado e morto. Mas antes que isso aconteça, Jesus dará um sinal de sua majestade e de sua messianidade, mostrando que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Messias. Na verdade, irmãos, nós estamos diante dos últimos 7 dias da vida de Jesus aqui na terra. Capítulo 19, 28 a 44, inaugura
os últimos 7 dias de vida de Jesus. E esses 7 dias estão descritos do capítulo 19 até o capítulo 22, verso 38. Essa narrativa ela acontece numa sexta-feira. E a partir daí nós vamos encontrar que no sábado Maria vai ungir Jesus. No domingo Jesus vai entrar em Jerusalém, que é exatamente a nossa passagem hoje. Na segunda-feira Jesus vai purificar o templo. Na terça-feira, Jesus vai lidar com várias controvérsias diretamente no templo e depois ele vai fazer a sua famosa oração no jardim do Getsêmani. Na quarta-feira, Judas irá trair a Jesus. Na quinta-feira, os discípulos irão preparar a Páscoa, na qual Jesus vai fazer um grande discurso de despedida e no dia da Páscoa, à meia-noite, Jesus será preso. E na sexta-feira, conhecida como a Sexta da Paixão, Pedro irá trair a Jesus, irá negar a Jesus. Jesus então será julgado perante o Sinédrio, levado perante Pilatos e Herodes, e por fim, condenado à crucificação e crucificado. Então nós estamos aqui, de fato, diante dos últimos dias do Mestre aqui na terra. E nós já vemos aqui que esses últimos dias, o que está envolvido aqui é traição, é unção, é uma entrada em Jerusalém, é um discurso de despedida, é uma prisão, é uma condenação à morte por crucificação. Nós já sabemos, mas não custa lembrar que a morte por crucificação era uma das piores mortes. A pessoa que era condenada à morte por crucificação era tida como um dos piores bandidos. Fato é que Jesus foi crucificado em meio a 2 ladrões, um à sua esquerda e um à direita. Então, a morte por crucificação era uma das piores formas de condenação do Império Romano. Então, nós vamos partir, tendo dado essas primeiras palavras de introdução, nós vamos partir então para a exposição, começando aí de um domingo, onde Jesus vai entrar em Jerusalém. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo durante a exposição da palavra. Eu quero fazer aí basicamente 3 divisões nessa exposição. Primeiro, vai aí dos versos 29 até o verso 35, onde Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que eles busquem um jumentinho. Então acompanhe comigo a leitura. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Na antiguidade, irmãos, era comum que, principalmente as autoridades militares e políticas, confiscassem provisões de outras pessoas em situações importantes. Em alguns casos, os rabinos, os mestres, também poderiam confiscar alguns bens para utilizar em proveito próprio. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus não está agindo como uma autoridade política, nem como uma autoridade militar, e nem tampouco como uma autoridade de rabino. Quando Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos irem até uma vila vizinha e trazerem a ele um jumentinho, Jesus está agindo aqui, de fato, como um rei e como um senhor.
Nós percebemos isso porque a palavra Senhor aparece 3 vezes entre os versos 29 a 35. A palavra Rei aparece uma vez. E há apenas uma referência a Jesus como mestre. E essa referência está na boca dos fariseus. O que acontece aqui, meus irmãos, nós percebemos a presciência de Jesus, quando ele diz para os seus discípulos que eles iriam até uma vila vizinha, e ali eles iriam encontrar um jumentinho amarrado, e não era qualquer jumentinho. Ele diz que é um jumentinho que jamais homem algum montou. Isso mostra que Jesus tinha pleno conhecimento a respeito dessas coisas. Nós percebemos também que os donos desse jumentinho nem ao menos questionaram o motivo pelo qual eles estavam levando aquele animal. Se nós observarmos aí no verso 31, eles oferecem 2 vezes, ao verso 31 e no verso 34, o motivo pelo qual eles estavam agindo daquela maneira. De tal maneira mostrando que eles não estavam usurpando ou roubando o animal. Se você olhar aí no verso 31, diz assim, quando os donos, perguntam por que os soltais, os discípulos respondem, porque o Senhor precisa dele. A palavra Senhor aqui é Kyrios, que é a mesma palavra, uma palavra grega que se refere à palavra judaica Adonai, que significa o soberano, que reina sobre todas as coisas. Então os discípulos dizem, o Kyrios, o Senhor, o Mestre, o soberano, que reina sobre tudo, precisa desse animal. E aqui nós temos um paradoxo interessante, porque nós temos o Senhor de toda a terra tendo necessidade de um animal que ele mesmo criou. No verso 34, os discípulos reafirmam, diante do questionamento, por que os soltais? Os discípulos respondem, porque o Senhor, Kyrios, novamente, porque o Senhor precisa dele. E aí termina o verso 35, que os discípulos trouxeram o animal, e sobre aquele animal colocaram as suas vestes. Então Jesus monta no jumentinho. Segunda parte da exposição é que agora sim, dos versos 36 a 38, esse Senhor, esse soberano, esse rei, ele vai agora ser aclamado ao entrar em Jerusalém. E é interessante que quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, ele está definitivamente confirmando para a multidão e aos discípulos que ele não é um Messias político. Ele não é um Messias militar. Tendo em vista que até aqui, o que os discípulos entendiam a respeito de Jesus e o que os judeus e a multidão entendiam a respeito de Jesus, é que Jesus seria um Messias político, que iria dominar e se rebelar contra o Império Romano, e iria assumir agora o trono do imperador e devolver a Israel o reino político de Davi. Portanto, eles esperam um Messias que montasse em um cavalo, que empunhasse uma espada e que liderassem os guerrilheiros e aquela multidão para uma rebelião contra Roma. Mas Jesus vem a todo momento demonstrando para os seus discípulos e para a multidão que o reino dele não será estabelecido por meio do poderio militar.
por meio da revolta, por meio da força, por meio da guerra. Não, o reino de Jesus não é um reino que se assemelha a este mundo. Ele estabelece a vida através da morte. Ele estabelece a vitória através da crucificação. Ele destrói os inimigos através do amor. E ele triunfa não montado em um cavalo de guerra, mas ele triunfa de maneira humilde, entrando em Jerusalém, montado sobre um animalzinho, um jumentinho. Como se ele dissesse: ainda não é o momento em que eu me manifeste com a glória que eu tinha e tenho com meu Pai antes da fundação do mundo. Porque nos evangelhos ele é o rei, o Senhor humilde, montado no lombo de um jumentinho. Em sua primeira vinda ele está assim. Ele nos é apresentado com uma pompa de humildade. Todavia, na sua segunda vinda, ele é aquele que vem montado em um cavalo, aquele que sai vitorioso para vencer. Aquele que de sua boca sai uma espada afiada com a qual ele destruirá todos os seus inimigos. Então acompanhe comigo aí os versos 36 e 38, diz assim: indo ele, o que acontecia? Jesus agora está montado no lombo do animalzinho e agora ele está caminhando. E à medida que ele entra em Jerusalém, as pessoas estendem no caminho as suas vestes. Verso 37, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Como nós cantamos aqui, Hosana, Hosana. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Confira comigo aí essa frase dita aí nesses versículos, verso 37, a expressão toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória das maiores alturas. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ele está citando aqui o Salmo 118, verso 26. Na verdade, o Salmo 112 até o 118 era conhecido pelo povo judeu como o Hallel, que acontecia uma leitura e uma citação do Salmo 112 até o Salmo 118 no período da Páscoa. Então, o que está acontecendo aqui é que a multidão que assiste Jesus descendo do Monte das Oliveiras e chegando em Jerusalém é um prenúncio daquele Cordeiro de Deus que vem para ser imolado em favor do povo. A expressão paz no céu e glória nas maiores alturas, ela ecoa a mensagem dos anjos aos pastores, lá em Lucas 2:10, no início, logo no nascimento de Jesus, um anjo veio e disse o seguinte para os pastores, Lucas 2:10, o anjo porém lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E que boas novas é essa? Ele diz aqui, o anjo diz aos pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, e aqui sim o eco das palavras da multidão lá em Lucas 19, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que do topo do Monte das Oliveiras,
que ficava mais elevado do que a cidade de Jerusalém, naquele topo, tanto os que estavam em Jerusalém conseguiam ver o monte, tanto os que estavam no monte conseguiam ver a cidade lá abaixo. Então, quando Jesus aponta, montado um jumentinho, e começa a descer do monte rumo a Jerusalém, aquela multidão começa a espalhar as suas vestes no caminho. E à medida que Jesus se aproxima, a multidão começa a jubilar, a louvar a Deus em alta voz. E eles agora começam a lembrar de tudo aquilo que Jesus havia feito, de todos os milagres e sinais e evidências. E eles agora começam a louvar a Deus e dizer que bendito é o Rei. Bendito é o Rei, o que governa, o que vem em nome do Senhor, o que vem em nome de Deus. E é aquele que estabelece paz no céu e na terra, e é aquele que é glorificado nas maiores alturas. Como nós vimos aqui, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O salmista diz, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Nós poderíamos dizer, quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, montado em um jumentinho, nas ruas de Jerusalém. Quando ele é assunto aos céus, toda a hoste celestial dizem, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. E aí uma hoste celestial pergunta-me, quem é este Rei da glória? E o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Aquele que destronou principados e potestades, não montado em um cavalo branco, não, mas montado de uma maneira humilde, em um jumentinho. Terceira parte da exposição, os fariseus, quando eles veem a multidão aclamando, e eles percebem que aquilo que está acontecendo é claramente uma proclamação de Jesus como Messias. Os fariseus agora, eles se dirigem a Jesus e pedem que ele censure os seus discípulos. Está aí nos versos 39 a 40. Diz assim, ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, veja que a multidão de discípulos se dirigem a Jesus como Kyrios, como o Senhor, o soberano, o Rei, ou como Basileu, o Rei, aquele que governa. Mas os fariseus não, para os fariseus Jesus é apenas um rabino. Mestre, repreende os seus discípulos. Eles não querem que a multidão aclame Jesus como o Messias. Então eles pedem que Jesus censure os seus discípulos. Mas a resposta de Jesus é bem clara para eles. Verso 40, mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. A resposta de Jesus aos fariseus, meus irmãos, é que o silêncio é completamente impossível diante do que está acontecendo aqui. Diante do que está ocorrendo, diante da manifestação da glória do Filho de Deus, encarnado, do Messias, vindo não como um guerreiro militar, uma figura política, mas vestido de humildade, revestido de plena simplicidade, montado no jumentinho, Jesus repreende aos fariseus dizendo assim, é impossível que os meus discípulos se silenciem numa situação como essa. E eu digo para vocês, se os meus discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão, bendito que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, Jesus afirma que a situação é extraordinária. Essa situação aqui merece ser levada a sério. Se os discípulos fossem forçados a ficar em silêncio, as pedras iriam gritar ainda mais alto. Essa expressão, as próprias pedras clamarão, ela pode ser entendida aqui de duas maneiras. Primeiro, ela pode ser entendida como um símbolo dessa impossibilidade de Jesus não ser aclamado e confirmado como o Messias prometido.
Ou seja, assim como ele se dispôs em sair de Jerusalém, em Lucas 9, em sair de onde ele estava, em Lucas 9:51, e caminhar para Jerusalém, e ali ele desse evidência e confirmasse a sua messianidade, é impossível de Jesus não ser aclamado e confirmado como Messias. Pode a multidão rejeitar a Cristo, podem os fariseus quererem censurar os discípulos, podem os judeus se unirem a Pilatos, a Herodes e a qualquer outra autoridade romana, na tentativa de impedir que Jesus Cristo de Nazaré seja manifestado como Messias glorioso e cumpra o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. É impossível que isso aconteça. Portanto, essa expressão, as pedras clamarão, pode ser vista de uma maneira simbólica. Mas nós sabemos também que essa expressão pode ser uma referência clara à destruição futura de Jerusalém em 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, irmãos, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos romanos e foi totalmente destruída. Totalmente destruída. O que sobrou do templo que foi incendiado pelos romanos se encontra hoje em Jerusalém, que é conhecido como Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. E por fim, vendo esse estado de Jerusalém, e vendo que até esse momento Jesus fez todos os sinais que confirmavam que ele era o Messias prometido, mas foi rejeitado pelo seu próprio povo, como nós ouvimos lá no Evangelho de João. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Diante dessa rejeição, a última parte da nossa exposição de hoje, que está no verso 41 e 44, que foi o texto que nós lemos no início aqui, nós vemos o rei que chora ao ver o estado de Jerusalém, ao rejeitá-lo. Mesmo diante dos sinais, o seu povo, em sua grande maioria, permaneceram com o coração endurecido. E é essa dureza de coração que vai levar Jesus a chorar. Existem duas passagens nas Escrituras que nós vemos Jesus derramando lágrimas. A primeira é aquela em que ele esteve diante da morte de Lázaro e diante da incredulidade daqueles que conheciam quem Jesus era, e mesmo sabendo que Jesus era o Messias e que ele tinha poder e iria ressuscitar Lázaro, aquelas pessoas que estavam ali no velório, elas permaneceram incrédulas. E Jesus, diante da dureza do coração, até mesmo dos seus discípulos e daquela multidão que estavam ali, ele olha o estado e a consequência do pecado, a consequência drástica do pecado, que é a morte. E a segunda consequência drástica, a dureza, a incredulidade no coração. E diante dessas duas coisas, Jesus chora. E aqui nós vemos que Jesus, quando ele vê a cidade, lá do alto do Monte das Oliveiras, ele se derrama em lágrimas. E qual é o motivo que vai levar o Senhor, que vai levar Deus a chorar? Que vai levar o Messias, o Rei, o Mestre, o Soberano. Qual é o motivo que vai fazer com que dos seus olhos corram lágrimas? Diz aí a partir do verso 42, Jesus chorou e dizia, expressa um lamento, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Em outras palavras, Jerusalém, se conhecesses por ti mesma ainda hoje aquele rei que veio para estabelecer a paz entre vós. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. E aí ele vai dizer algo que é exatamente o que vai acontecer com Jerusalém no ano 70 depois de Cristo.
Ele chora porque, no verso 43, ele diz: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. E por que Jerusalém será destruída? E por que os inimigos arrasarão a cidade? Por que os romanos cercarão e destruirão e incendiarão a cidade? Final do verso 44, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque, em outras palavras, porque não reconhecestes a oportunidade em que Deus estendeu a porta da graça. Rejeitaram o Senhor os rejeitará. Endureceram-se diante do Senhor os endurecerá. De fato é isso que o Senhor faz sempre. O homem endurece o seu coração diante de Deus, Deus o torna mais endurecido ainda. O homem vira as costas para Deus e insiste em viver com as costas viradas para Deus, Deus o entrega aos seus próprios delitos e pecados. O teólogo William Hendrickson diz o seguinte, como o pastor Marco diz, abre aspas, né? Enquanto a cidade jazia ali estendida diante de sua vista, o olho profético de Jesus contempla um agudo contraste. De um lado, Jerusalém tal como é agora, até certo ponto. Do outro, uma ruína espantosa e fumegante. Milhares e milhares de habitantes e visitantes da cidade, condenados a encontrar a morte, de uma forma horrenda. Outros milhares destinados a uma sorte, em muitos casos considerada pior que a própria morte. Explodindo em lágrimas, Jesus lamenta: ó, se neste dia você, sim, você, conhecesse as coisas que pertencem à paz, mas até esse momento o curso oposto havia sido seguido. Em vez de arrependimento tem havido endurecimento, em vez de conversão, apostasia, e como sempre, quando os pecadores se endurecem, Deus, por sua vez, os endurece ainda mais. Então o mestre que saiu lá da Galileia, decidido a entrar em Jerusalém para ali ser traído, preso, morto e crucificado, ele segue o seu caminho avante, ele chega agora a 2 quilômetros de Jerusalém, ele sabe o que espera ele ali, ele está diante dos seus últimos 7 dias de vida aqui na terra, e ele não apenas triunfa de uma maneira humilde, nos dando um exemplo de humildade e de simplicidade, ele não apenas confirma que o seu reino não é um reino militar, e nem político, ele não apenas é aclamado e glorificado pela multidão, mas ele também é aquele que derrama lágrimas diante do endurecimento do seu próprio povo, aos seus sinais, aos seus milagres, à sua palavra, ao seu ensino e à sua oferta de salvação. E aí, nós precisamos nos atentar para algumas coisas importantes que essa passagem nos ensina e nos adverte. O primeiro delas, irmãos, é a natureza profética da Escritura do Antigo Testamento. Isso nos mostra que a Escritura é totalmente confiável. E eu quero trazer esse primeiro ponto aqui, no que diz respeito à natureza profética da Escritura do Antigo Testamento, para que nós possamos relembrar, irmãos, que a Escritura, ela é a palavra infalível, inerrante, inspirada e suficiente de Deus. A nossa regra de fé e prática. Aonde nós encontramos não apenas uma verdade, mas aonde nós encontramos a verdade.
E essa natureza profética da Escritura do Antigo Testamento, ela fica evidenciada aqui, nessa passagem, quando nós vemos Jesus montando no lombo de um jumentinho. E quando ele faz isso, essa é uma menção direta à profecia de Zacarias 9, no versículo 9, que claramente é uma profecia messiânica sobre o rei, o Messias, que viria de Sião para reinar, para reestabelecer o reino. Lá em Zacarias 9 diz exatamente isso. Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Nós não podemos, irmãos, perder de vista a natureza profética da Escritura. Nós não podemos perder de vista a confiabilidade da Escritura, a veracidade da Escritura, a suficiência da Escritura no que diz respeito à matéria de fé. Como os reformados disseram, sola Scriptura, somente a Escritura. A Escritura é a base para a igreja, é a base do Evangelho, é a base dos crentes, é nela que nós confiamos, é nela que nós nos descansamos, é nela que nós buscamos orientação, é nela que nós nos encontramos com Cristo, seja Ele profetizado no Antigo Testamento, quanto o Cristo revelado nas páginas do Novo Testamento. Nós não podemos perder de vista a natureza e a veracidade e a importância da Escritura. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos estar atentos aqui. Essa passagem, meus irmãos, ela se encontra nos 4 evangelhos. Em Mateus, em João, em Marcos. Os 4 evangelistas narraram essa passagem, mostrando que ela é uma passagem extremamente importante. Quando nós lemos o texto de Mateus, Mateus utiliza a expressão clara dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Zacarias. Veja que a Escritura está nos dizendo que, quando Jesus está entrando em Jerusalém, assentado de uma forma humilde, no lombo de um jumentinho, Jesus está sendo o cumprimento das palavras do profeta Zacarias. Nós não podemos perder de vista a natureza profética do Antigo Testamento. Segunda coisa que nós precisamos nos atentar diante dessa palavra, dessa passagem, o caráter messiânico de Jesus. O caráter messiânico de Jesus, que é refletido aqui não em sua glória, mas em sua humildade. Como assim o rei, o mestre, o Senhor? Como assim um rei montado num jumento? Como assim? Como assim um rei que chora pela dureza do coração dos seus súditos? Quando na verdade ele poderia mandar degolar a todos, por sua rebelião contra ele, contra o seu reino e contra as suas leis. Então nós precisamos nos atentar que essa passagem, ela nos faz refletir a respeito do caráter messiânico de Jesus. Mas não apenas o caráter do Messias glorioso, que agora, após a sua morte e ressurreição, está assentado à direita do Pai em glória. E na sua presença estão os seres celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que os anciãos lançam as suas coroas diante dele, em sinal de reverência, aquele que está assentado em um alto e sublime trono. Como assim? Agora ele está em sua glória, em um estado glorioso, como ele tinha antes da fundação do mundo. Mas essa passagem precisa nos ajudar a refletir, irmãos, sobre o caráter messiânico de Jesus a partir da humildade.
mostrando que Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o dono e o Criador de todas as coisas, ele é extremamente humilde. Ele nos dá esse exemplo aqui, que mesmo sendo aquele Todo-Poderoso que tinha em si qualificações para se gloriar, decidiu se humilhar. E ele entra como rei de uma maneira simples, humilde. E isso nós precisamos atentar para essa passagem, entendendo que o nosso Deus, o nosso mestre, é humilde. E, consequentemente, se estamos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso mestre, a humildade precisa fazer parte do nosso caráter. Nós precisamos entender que o reino do qual nós fazemos parte não é um reino de orgulho, não é um reino de poderios militares, não é um reino de poderios políticos, não é um reino de disputas por posições, é um reino cujo próprio rei dá evidências de humildade. O terceiro ponto que nós percebemos aqui nessa passagem, que precisamos nos atentar, é que a divindade de Jesus é clara, não apenas a messianidade de Jesus. A sua divindade é clara e certa, portanto, somente Ele é digno de louvor, de honra, de glória e majestade. Portanto, diferente do que muitas outras religiões entendem, que Jesus é um mestre, um rabino, uma pessoa que veio a este mundo para nos dar o exemplo de uma boa maneira de viver, de uma boa maneira de agradar a Deus, não! Sim, nós poderíamos dizer que Jesus veio e nos deu o exemplo de como viver. Jesus veio e nos deixou o exemplo de como devemos nos portar. Mas Jesus, muito além disso, muito além de simplesmente um mestre, um rabino, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que foi imolado, aquele que foi substituído, aquele que nos redimiu, aquele que fez expiação, aquele que tirou a nossa culpa, aquele que propiciou os nossos pecados, aquele que nos redimiu do mercado escravo do pecado, aquele que nos livrou dos principados da potestades, aquele que pegou a cédula de dívida que constava contra nós e a pregou na cruz do Calvário. Ele é muito mais do que um homem, um mestre qualquer, um rabino, um intelectual, um professor, e muito mais do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é Deus. Portanto, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. E é isso que o texto nos mostra, que aquela multidão que viu Jesus, ainda que em humildade, em simplicidade, montado em um jumentinho, aquela multidão, ela percebeu que aquele que estava ali assentado não era apenas um homem qualquer, ele é digno de louvor, de honra e de glória. E nós, como igreja, não podemos perder essa dimensão, irmãos. Nós não podemos perder a dimensão da glória de Cristo, de quem Ele é, sim, de como Ele veio em humildade e simplicidade, mas em que Ele é o Criador de todas as coisas. Como João diz no início do seu Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Se eu e você fomos feitos, se nós entendemos que nós somos criados, sem Jesus nós não existiríamos, diz o Evangelho de João. Ele estava no princípio com o Pai. Antes que houvesse mundo, Ele estava vivendo em glória eterna, satisfeito em si mesmo, sem precisar de nada fora dele. Então Jesus é digno de nossa honra, de nosso louvor, de nossa glória. Nós não podemos perder isso de vista. E um quarto ponto que nós aprendemos aqui é que se Jesus é divino, se Jesus é o Rei, o Senhor que veio montado em um jumentinho, de maneira simples, humilde, se Ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, se nele se cumpre tudo aquilo que foi dito pelos homens de Deus no Antigo Testamento, se nele habita toda a plenitude da divindade, se Ele é divino e é digno de louvor, honra e glória, nós precisamos aprender que os nossos louvores não devem cessar jamais. Porque, irmãos, se os nossos louvores cessarem,
as pedras gritarão em nosso lugar. Porque é impossível conter, é impossível manter-se em silêncio diante da majestade, da humildade do nosso Deus, que nos constrange, portanto que nossos louvores não cessem, para que as pedras não tenham que gritar em nosso lugar. E por fim, meus irmãos, e não menos importante, o que nós aprendemos aqui é que nossos olhos chorem. Que os nossos olhos chorem assim como os olhos do Mestre, que derramou lágrimas pelos perdidos. Os perdidos que rejeitam o Senhor e estão no caminho da destruição. O Senhor, quando Ele contempla Jerusalém e a dureza do coração, e a apatia e a frieza com que eles vinham enfrentando o Senhor, Ele demonstra um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, simples. E essa contrição, esse olhar para aquele povo que estavam como ovelhas que não têm pastor, levou o Mestre a derramar lágrimas. Não apenas porque aquele povo estava rejeitando a Ele, mas também não apenas porque aquele povo estava no caminho da destruição, do inferno, mas o Senhor chorou porque Ele sabia que a dureza de coração levaria aquele povo, 40 anos depois, a colherem aquilo que eles mesmos haviam plantado. Portanto, meus irmãos, não deixemos de compartilhar as boas novas. Não deixemos de compartilhar o louvor, a glória, a honra e a majestade de Cristo. A humildade daquele que entrou em Jerusalém no domingo e na sexta foi crucificado fora de Jerusalém, pelos nossos pecados e pelos pecados de todos aqueles que nele vierem a crer. Os últimos dias de Jesus, irmão, foram marcados por, como eu disse, traições, lágrimas, negações, prisões, açoites, condenações e crucificação. O Mestre agora caminha rumo ao seu destino. E ele rompe a carreira que lhe estava proposta, sem pestanejar, sem titubear, porque ele veio como um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que possamos, irmãos, não esquecer de que o nosso Mestre, há mais de 2000 anos atrás, ele se aproximou de Jerusalém decidido a morrer por mim e por você. E por todos aqueles que creem em Cristo Jesus, nesse Rei, nesse Senhor que, ainda que montado em um jumentinho, triunfou de maneira gloriosa e soberana. A todos aqueles que o abraçarem, serão poupados da ira vindoura. Portanto, meu irmão e minha irmã, não permita que o que o Mestre fez por você, por mim, caia no esquecimento. Não permita que o seu coração seja endurecido, como diz a palavra do Senhor: se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçai os vossos corações. E eu termino dizendo para você que está aqui e para você que nos assiste pela internet,
O dia da salvação é hoje, o momento é agora, e o lugar é aqui ou aí onde você está. Basta clamar ao Senhor: Jesus, tem compaixão de mim. E Ele estará de braços abertos para receber você e a qualquer outro que vier a Ele, quebrantado e humilhado. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, eu quero te engrandecer por esta palavra. Eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, Senhor, domingo após domingo. A palavra do Senhor, a Deus, tem ecoado em nossos corações e tem gritado, a Deus, aos nossos ouvidos. Como a sabedoria que clama nas praças, a sua palavra tem clamado, Senhor, a sua igreja, para uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida digna da vocação com a qual fomos chamados. Senhor, nós clamamos a Deus por avivamento no nosso meio. Nós clamamos a Deus por santificação no nosso meio. Nós clamamos, nós buscamos, nós estamos desesperados, ó Deus, para que a sua palavra seja colocada em prática. Palavra essa, Senhor, infalível, inerrante, inspirada, suficiente para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Senhor, tira do nosso meio toda preguiça, como foi falado nesta manhã na escola bíblica. Aviva o seu povo, ó Deus, levanta o seu povo, desperta o seu povo, ó Deus, desperta o seu rebanho, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo seu Espírito, ó Deus, aviva o seu povo, aplica esta palavra, leva o seu povo a se esforçar para colocar em prática as palavras proferidas pelo Senhor na sua palavra, domingo após domingo, Senhor. Ó Deus, nós clamamos, nós rogamos, nós suplicamos a Ti, para a honra e glória do seu santo nome e por suas misericórdias, atende ao nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a sua glória. Amém.